seguinte, diante dos últimos acontecimentos, surgiu-me uma dúvida que penso ser muito razoável, né? E uma dúvida que levo, sobretudo, aos bolsonaristas convictos. Aqueles bolsonaristas incondicionais, aguerridos, tal. É uma dúvida que, como eu disse, me parece muito razoável. Eila. Veja bem, o Bolsonaro, ele sempre se sustentou com um discurso de força, de intrepidez, de coragem, não é? De audácia, aquele negócio patético do antissistema, né? Sabe, é muito fácil de você encontrar exemplos nas falas do Bolsonaro, né? Aquela coisa, aqui não, porra! Sabe, com aquele linguajar refinadíssimo que ele tem. Eu acho que o Bolsonaro deve ter lido toda a obra de Goethe, por exemplo, porque ele tem um recurso linguístico muito refinado, né? Então, se você fizer um passeio pelas falas do Bolsonaro e pelos comportamentos anteriores dele perante as câmeras, para o seu eleitorado, você vai perceber isso, né? Quer dizer, nós temos que fuzilar o FHC, nós temos que ter uma guerra civil no Brasil com 30 mil mortos, coisa do tipo, né? Sempre aquela ideia de superioridade, de força. É uma coisa meio que de Hércules, não é verdade? Pois bem, de um tempo pra cá, né, eu diria até, digamos, desde o final do mandato dele, Bolsonaro, o comportamento do Bolsonaro vem sendo um comportamento totalmente contraditório com aquela ideia que ele sempre sustentou, que era aquela ideia de força, de coragem, né? Aquela ideia do Hércules brasileiro. Ele tem tido um comportamento antípoda a isso. Mas eu quero registrar os últimos acontecimentos, né? Esse negócio da posse do Trump, né? Ele foi impedido de sair do Brasil. Né? Ele pediu lá ao Alexandre de Moraes que devolvesse o seu passaporte. O Moraes pediu um convite formal do Trump, esse convite não existe, o que tinha lá era um e-mail público. Enfim, não vai. A mulher dele foi, não é? A Michele foi, junto com seu maquiador, que se auto-intitula uma bicha bolsonarista. É ele quem diz isso, não sou eu. Mas esse maquiador lá com a Fontenelle, né? A Fontenelle deu um beijo na boca dele, coisa patética e tal, e disse que ele não era gay. Você não é gay, hein? Eu não sei, então isso gera algumas discussões. O fato é que a Michele foi com esse maquiador e ele não foi, né? Ele ficou no Brasil porque o Moraes não permitiu que ele fosse. Bom, ele já começou a chorar no aeroporto, depois chorou de novo. Ele vem chorando, reclamando, incorrendo em uma coisa que ele sempre, sabe, execrou, uma coisa que ele sempre condenou, que, veja, é aquela expressão patética de gente menor mesmo, que é o tal do mimimi, né? Ele hoje talvez seja o sujeito mais mimimizento, que adjetivo, né? Mais mimimizento do Brasil. Então, veja bem, a minha dúvida reside nisso. Cadê a expressão daquelas ideias que ele sempre sustentou de ser um homem corajoso, forte, que vence tudo, o Hércules brasileiro? Cadê aquilo? Hoje o Bolsonaro é um cachorrinho acuado. E percebam que o poder constituído, e aqui você pode falar até do Moraes, veja, faz o que quer com o Bolsonaro. Ah, quero ir para os Estados Unidos. Não, você não vai. Fica quietinho aí, você não pode. Pronto, acabou. Engole o choro. Né? Hoje o Bolsonaro, ele é isso. Né? Ele é um homem chorão que é controlado pelo poder que ele sempre diz ser mais forte. Né? Que ele sempre disse ser mais forte, perdão. Cadê aquela coragem? Cadê aquela força? Cadê aquela intrepidez do Bolsonaro? Fica evidente o seu comportamento autocontraditório.
não é verdade? O Bolsonaro vem se humilhando constantemente. E a pergunta para o bolsonarista é: você foi enganado pelo Bolsonaro mais uma vez? Você foi ludibriado pelo discurso de força do Bolsonaro, porque ele está mostrando para você, bolsonarista, que ele é um cachorrinho acuado nas mãos do Moraes. E que ele só chora, né? Que ele só esperneia, grita e se debate, mas obedece. Obedece resignadamente ao poder constituído, que eu vou repetir, que ele sempre disse ser o grande opositor. Veja que o eleitor do Bolsonaro, né, que é constituído basicamente ali por uma classe média frustrada, fracassada até, não materialmente, não financeiramente, não necessariamente isso, mas uma frustração existencial. Então, esses discursos de força, de superioridade, isso acaba alimentando um pouco e afagando um pouco essa classe média, né? Fracassada, frustrada, com sérios problemas. E foi isso, sim, sobretudo isso, que elegeu o Bolsonaro. Mas agora o Bolsonaro tem mostrado que ele não é e nunca foi nada daquilo, que ele é só um carneirinho, um cachorrinho acuado que obedece ao Moraes, que pede, se humilha para o Moraes para conseguir as coisas e não consegue e fica chorando, né? Então, bolsonarista raiz, bolsonarista genuíno, bolsonarista incondicional, você foi uma vez mais enganado pelo Bolsonaro? E veja que essas atitudes dele de covardia, quer dizer, não são atitudes que aconteceram só agora com este fato. Você não pode esquecer que ele fugiu do Brasil. Quando ele perdeu a eleição, ele fugiu do Brasil de medo. Ah, mas ele tem a força popular. Não tem força popular, gente. Ele tem força popular de gente na internet. Ninguém vai mais mover nada para o Bolsonaro, exceto alguns idiotas, claro. Depois do que aconteceu no 8 de janeiro, tá todo mundo preso, não é verdade? Então isso me faz crer que as pessoas realmente estão começando a perceber, até mesmo muitos bolsonaristas genuínos, estão começando a perceber que ele é uma falácia, ambulante, ele é a expressão mais altiva da própria falácia. Então a pergunta é essa, senhores bolsonaristas, cadê a coragem? Cadê a intrepidez? Cadê a força? Cadê a força que o Bolsonaro sempre disse ter? Que força é essa? Que força é essa? A força de alguém que fica chorando no portão de embarque do aeroporto? É a força de alguém que faz mimimi? Eu realmente detesto esse termo, mas é essa que é a força do Bolsonaro? Ah, estou sendo perseguido cruelmente. É isto? É isto que um herói, que um Hércules brasileiro faz, bolsonaristas? A pergunta é essa. Esta é a reflexão do vídeo. Peço que você se inscreva no canal, curtam o vídeo, compartilhem e até a próxima.